primeiramente, quero agradecer a todos, tá, pela presença. Dizer que é uma satisfação enorme ter vocês aqui conosco, aqui, tá? E apresentar, chamar a nossa Master Coach, Paloma Lesse. Gente, vamos aplaudir a Paloma, gente? Boa tarde, pessoal. Não, mais ânimo, né, gente? Boa tarde, pessoal. Opa, falhou aqui. Sábado à tarde, né? Primeiramente, queria agradecer cada um que está aqui, cada um que está online, que está tem bastante gente online, principalmente por conta da situação que nós estamos vivendo da pandemia. Então, a gente tem um pessoal aí que acabou estando com o vírus e alguns também por questões pessoais estão online. Então eu queria agradecer cada um que está online, cada pessoa que dedicou um pouquinho do tempo para estar aqui, para estar junto conosco, para iniciar essa jornada, para iniciar esse propósito. Eu falo que assim, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver conosco. E vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. E só quebrando o protocolo um pouquinho, eu queria agradecer primeiro. Agradecer a cada um de vocês que estão aqui, honrar pela vida de cada um de vocês, profetizar na vida de cada um de vocês, que a partir de hoje, uma nova história começa na vida de vocês, que Deus possa iluminar e proteger a vida de vocês. E queria honrar todos aqueles que fizeram com que esse evento acontecesse, porque se não fosse por eles, isso não estaria acontecendo. Queria honrar, primeiramente, todos que acompanham minhas redes sociais, Instagram, enfim. Vocês sabem que tem uma expert por trás. E que além de ser essa expert por trás, é uma intercessora na minha vida, uma amiga. Além de ser nossa diretora de marketing, ela fez com que esse evento acontecesse, que é a Vanessa. Então, quero honrar a tua vida. Obrigada. Queria agradecer toda a equipe que está cobrindo esse evento, tanto no YouTube quanto aqui. Eu sei que cada um de vocês despenderam de um tempo de dedicação, de muito trabalho para estar aqui. O Bruno quantas vezes já veio aqui, né? E vai, não vai, não vai. Então, queria agradecer de coração. E queria agradecer o meu marido, que sempre esteve do meu lado, mesmo sem entender o porquê. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele só falava, vai, se é sua vontade, eu tô contigo. E então eu queria te honrar, te dizer que eu te amo demais, que nada disso ia acontecer se você não estivesse aqui comigo. Queria agradecer a uma pessoa que me deu a luz, porque sem ela eu não sou ninguém. Então eu queria honrar e dizer que eu te amo, e que se eu tô aqui é porque eu tive você por trás. Te amo. Minha mãe. E queria agradecer a minha tia, que sempre foi o meu pai por muitos momentos na minha vida, que sempre esteve do meu lado. Então, te amo. Obrigada. E, por fim, preciso agradecer a minha equipe. A minha equipe que em todos os momentos, para mim estar aqui, esteve segurando todas as pontas no escritório. Teve momentos em que eu tenho certeza que bateu desespero. Eu tenho certeza teve momentos em que todos nós pensamos em desistir, mas é por um propósito maior que nós estamos aqui. Então eu queria honrar parte da minha equipe que está aqui. Eu não poderia começar sem elas chegarem, porque se não fosse elas, eu não estaria aqui. Elas me ajudaram segurando toda a retaguarda. Agradecer a parte da minha equipe que está online, que estão com Covid, mas estão online acompanhando e torcendo, e dizer o quanto eu amo vocês. Obrigada por tudo. E agora vamos começar, né? Bora. Bem, gente, pode passar. Bem, gente, primeiramente, eu gostaria de me apresentar um pouquinho. Por quê? Me apresentar como e quem eu sou. Muitos me conhecem aqui como contadora. Muitos me conhecem pela minha profissão. E por muito tempo, eu tive em minha vida a minha profissão como eu sou. Porque eu acreditava que eu era apenas a minha profissão. Eu era apenas a pessoa por trás
de fechamento de balanço, de fechamento de contas. E hoje eu descobri que não. Eu sou Paloma Lesse. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou a menina dos olhos dele. Como cada um de nós. Eu sou esposa do Dudu Lesse. Sou mãe, aquela coisa mais linda do mundo, do Mateus, que é a minha vida. E eu estou, hoje, como contadora do grupo, como CEO do grupo da Lesse, e sou Master Coach Febracis formada, onde eu descobri que, além dos números, por trás dos números, existem seres humanos, existem pessoas, existem muito mais a ser desenvolvido, porque uma empresa, ela pode até ser sucesso, mas ela só vai ter plenitude se os empresários também tiverem essa plenitude. Se os empresários, que são as pessoas por trás, forem um sucesso. Nada faz sentido se essas pessoas que estão por trás, sejam os empresários, sejam os colaboradores, sejam todas as pessoas envolvidas, não entenderem o porquê que estão ali. Então, eu acabei indo buscar o algo a mais, indo buscar aonde eu poderia ajudar um pouco mais. Pode ir. E aí eu fui me especializar, entender um pouco mais sobre isso. Eu fui atrás dos maiores profissionais. Quem me acompanhou nesse último ano sabe que, incansadamente, eu fui atrás de treinamentos, eu fui atrás de mentores. E isso é essencial. Muitas vezes a gente acaba achando que, com a nossa força do braço, nós conseguimos conquistar o mundo, né? Nós conseguimos resolver todos os problemas do mundo. E não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a força do nosso braço. E quando a gente tem pessoas que estão perto da gente, pessoas com quem contar, pessoas que, além de saber mais do que nós, já passou pela mesma jornada e vivem o mesmo propósito que a gente, eles curtam o caminho dessa jornada. E isso são os mentores. Ter mentores ao seu lado faz toda a diferença, porque eles vão te ajudar a trilhar o plano de ação para você chegar no sucesso. Porque é muito fácil a gente falar, eu quero ter um sucesso, eu quero ter uma vida abundante. Sozinho, a gente não consegue ir muito longe. Infelizmente, nós não temos toda a capacidade do mundo. Ou, felizmente, né? Porque uns precisamos de nós, dos outros. E aí, eu fui me especializar em Business Coach e Coach Life. Qual que é a diferença entre um e o outro? O Business Coach, ele trabalha a parte empresarial, que é o meu know-how, onde desde os 12 anos eu já atuo na área de contabilidade, então nada mais justo do que eu poder, através dos meus conhecimentos que eu já tinha, me especializar em entender a principal dor do empresário. Eu passei por isso. E eu sei a dor de cada empresário do Brasil. Se repetem. Por quê? Porque nós vivemos numa mesma sociedade. Só que, às vezes, a gente esquece que, às vezes, a dor não está na empresa. Às vezes, a dor está no líder por trás da empresa. Uma empresa forte, ela sempre vai ter que ter um líder forte. Para ela ter um líder forte, ela tem que ter pessoas, colaboradores, parceiros fortes. Para eles serem fortes, eles têm que saber quem eles são. Para que eles estão ali? Qual o propósito? E aí eu fui buscar ferramentas para poder exatamente trazer essa clareza, trazer essa verdade, trazer a essência do empresário. Para a gente não ser mais aquele empresariário, né? Que dorme e acorda só trabalhando, só apagando incêndio. Não faz sentido. A nossa vida não se resume a isso. E aí, com isso, eu me especializei também, primeiro, no Coach Life, porque eu precisava, e vocês vão entender um pouco mais adiante, eu precisava passar pelo processo. Eu precisava viver essa jornada. E foi um ano de muita jornada. Foi um ano de muito processo. Para mim poder ajudar o outro, eu preciso estar bem. Eu preciso me curar. Eu precisava olhar para mim. Coisas que eu não fiz por muito tempo.
Abdiquei por conta de N questões, mas aí eu precisava parar e olhar para mim. E aí eu me especializei e eu trabalho com reprogramação de crenças. Então, qual que é o principal ponto, tanto no business quanto no life? É a reprogramação de crença para viver um estilo de vida abundante. Então, o que eu faço? Da mesma forma que eu passei por esse processo, eu ajudo a cada um com o dom que Deus colocou em mim. Não é meu. Eu não tenho essa capacidade. Muito longe de mim. Sou muito pequena para isso. Mas Deus, através de mim, eu fui atrás de ferramentas para resgatar a nossa essência. Quem nós somos na essência. Quem nós somos quando a gente nasceu, lá atrás na origem. Então, eu ajudo a resgatar a identidade. Para assim ter uma vida abundante. Para assim ter resultados. Para garantir que nós não tenhamos que subir a montanha errada. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que lutar, trabalhar, buscar para ser aceito pelo outro. Não por nós. Muitas vezes a gente tenta se comparar ao outro. Muitas vezes nós pensamos que os problemas acontecem na nossa vida por causa do outro. E aí a gente perde e esquece quem nós somos. Quem Deus nos fez. Quem nós fomos quando a gente nasceu. E aí eu fui buscar esses tipos de ferramentas para poder ajudar a subir essa trilha do sucesso. Só que sozinha eu não ia conseguir. Durante esse ano todo, eu busquei os melhores mentores, eu busquei as melhores pessoas que tinham o mesmo propósito que eu. E eu tenho o dom de dizer que Deus é tão bom comigo, Ele me ama tanto, que Ele colocou as melhores pessoas que poderiam estar na minha vida. Como Ele também tirou. E eu tinha que ter sabedoria de entender esse processo. E aí, por muito tempo, eu busquei o como. E como eu iria fazer? Sozinha? Eu não ia conseguir. Sozinha? Eu não ia conseguir mudar o mundo. Sozinha eu não ia conseguir mudar o ambiente onde eu estava inserida. Sozinha eu não ia conseguir mudar nem a minha casa. E aí eu fui atrás do maior coach do mundo. Eu sei que a gente vai... Logo mais vocês vão ver um vídeo onde vai trazer essa história do coach. Nós temos uma referência no Brasil, onde é o maior master coach. Ele é autor de diversos livros que eu vou passar aqui. E aí eu me aliei a ele para poder fazer a diferença. Para poder fazer a diferença no mundo. Para fazer a diferença no meu ambiente. Para poder fazer a diferença dentro da minha empresa. Para mim poder transformar cada vida que passa na minha mão. Eu só peço isso para Deus. Que todo mundo que entra na minha vida saia um pouco melhor. E aí, com isso, nós criamos a Febraci Select. A Febraci Select, ela faz parte, através da metodologia do coaching integral sistêmico, criado, uma metodologia criada e patenteado pelo Dr. Paulo Vieira. Mas aí, né? Quem é Paulo Vieira? Alguns conhecem, mas quem conhece o Paulo aqui? Vou apresentar um pouquinho deles para vocês. Pode ir para frente. O Paulo Vieira, ele é coach, escritor conferencista internacional. Ele é o maior coach do Brasil e, para mim, do mundo, porque a única referência que nós temos, ao contrário, é Anthony Robbins, e a nossa metodologia faz muito mais sucesso do que a metodologia dele por trabalhar todas as áreas da vida. Então, essa é a grande diferença do coach tradicional e do coach integral sistêmico. Dentro do coaching integral sistêmico, nós trabalhamos não só o lado racional. Porque se eu falar para todo mundo aqui, vocês têm meta? Ok. Vou dar um exemplo que eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou. Segunda-feira eu começo uma dieta. Quem já começou? Quem já começou? Tenho certeza. E quem não começou, ou começou e desistiu na terça-feira? Quem durou uma semana? Por quê? O nosso racional sabe o que tem que fazer. O lado racional, ele sabe o que é certo.
Ele sabe que não posso comer aquele doce, ele sabe que aquele docinho ali vai atrapalhar tudo um trabalho de uma semana inteira. Ele sabe muito bem que você está fazendo alguma coisa errada. Ele sabe que você tem que acordar cedo, que você tem que fazer exercício, que você tem que se alimentar bem. Ele sabe disso. E por que a gente não faz? Porque a gente é teimoso? Não. Porque quem manda na gente é a emoção, é o lado emocional. Nós não somos seres racionais somente, apesar de nós sermos racionais, mas o nosso cérebro ele é dividido entre racional e emocional. E ele é tão inteligente, nós temos uma mente tão inteligente, que a nossa mente ela tem o poder de nos blindar, para que nós não sejamos atacados. Ele acha que está nos protegendo. Então ele vai falar assim, não, vai lá, come aquele docinho, não vai fazer nada. Não vai fazer diferença nenhuma. E aí você vai lá e come. Ou por um vício emocional, ou por um trauma que você teve, ou por uma forma de você fugir da realidade que você vive. E por que ele é integral sistêmico? Ele é integral porque ele trabalha as 11 áreas da vida. Não adianta, vou contar um pouquinho da minha história, vocês vão entender. Não adianta eu querer subir o Everest e esquecer que eu deixei uma família para trás. Não adianta eu subir o Monte Everest porque é um sonho que eu tenho. Eu quero conseguir aquilo lá. E esquecer tudo o resto. Quantos empresários nós conhecemos que são bilionários e se mataram? Fez sentido? Eles subiram a montanha errada. Eles subiram porque eles tinham a crença por comparações, por traumas de infância, por N questões, que ele queria conseguir aquele ponto, conseguir alcançar a altitude. E quando ele chegou no pico, ele viu que nada daquilo fazia sentido. Quando ele chegou lá, ele viu todo o rastro de destruição que deixou pelo caminho. Todo o rastro, toda a tristeza, toda a destruição, famílias destruídas, filhos destruídos. E aí, ele subiu. Mas quando ele desceu, ele não encontrou mais nada. E aquele vazio que estava dentro do coração dele fez com que ele não tivesse mais um motivo para viver. E é isso que nós trabalhamos dentro do coaching integral sistêmico. Para garantir que a gente suba, mas a gente suba a montanha certa, sem deixar rastros de destruição por trás. Pode passar? O impacto do Paulo Vieira no Brasil e no mundo, ele é o autor mais vendido pelo 3º ano consecutivo. Eu não sei se isso daí já está esse ano, se é o 3º ou 4º ano, salvo engano, foi o 4º ano agora. Ele é o maior canal de coaching inteligência emocional, com 105 milhões de views. Ele tem 9 milhões de livros vendidos dentro e fora do Brasil. Mais de 4,7 milhões de seguidores nas redes sociais, 11 livros que são best-sellers e mais de 223 turmas do Método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Do mundo. Não existe ninguém, nenhum conferencista e nenhum palestrante que consiga colocar mais pessoas, que consiga colocar mais transformação, sofrer mais transformação em pessoas do que o Paulo Vieira através do método sistema, do coaching integral sistêmico. Ele coloca essas pessoas em imersão por 4 dias e faz essa transformação que continua com o método que nós estamos trazendo aqui. Então, tudo que ele traz lá, ele passou para a gente, ele me passou. Ele sentou e ele explicou todas as ferramentas que Deus fez download para ele, como ele diz. Ele diz, foi download, foi Deus. E essas ferramentas são poderosíssimas. Pode passar, velho. Aqui está um pouquinho dos livros dele, tá? São 9 milhões de livros vendidos, dos quais todos, eu sou palestrante, ministrante e treinadora. Então, falou em ação, quem tem uma empresa, principalmente, ou na nossa vida pessoal, às vezes a gente não entra em ação. Eu sou ministrante do poder da ação.
Poder de alta performance. Quer atingir alta performance nos negócios, na vida pessoal? É poderosíssimo, tanto o livro quanto o treinamento. Ele trabalha, decifra e influencia pessoas. Você poder olhar para a pessoa e desenhar a pessoa, de parar na frente da pessoa sem nunca ver, e você contar a vida da pessoa. Você saber tudo o que aconteceu. Você analisar o perfil comportamental daquela pessoa, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Foco na prática. Quem aqui começou a fazer uma coisa e parou no meio do caminho? Quem aqui estava fazendo um monte de tarefa, do nada está fazendo uma outra coisa e está lá voando, lá conversando? Bem, dentro desse treinamento a gente trabalha esse foco. A gente faz com que a pessoa entenda, racionalmente e emocionalmente, a importância e a necessidade e, intrinsecamente, como garantir o foco e atingir o resultado. Dentre outros, né, criação de riqueza, que é poderosíssimo, onde bate diretamente nas crenças financeiras, né, porque a gente tem que acreditar que o quê? Dinheiro não falta no mundo, ele só não está no meu bolso. Mas ele não falta no mundo. Se a gente olhar em volta aí, tem muito dinheiro no mundo, não tem? Então, por que ele não está no meu bolso? Porque eu tenho crenças de escassez dentro de mim. Então, na criação de riqueza, a gente trabalha fortemente a parte de crenças de escassez financeira, garantindo que sim, você consegue. Não é difícil. Ele é um desafiador. E aí você tem que entrar na ação para poder conseguir. E o Dr. Paulo ele tem uma frase que é: tudo se resume à sua capacidade de agir. Agir certo, na velocidade certa. E só complementando, na intensidade certa. Então, ele traduz nessa frase tudo que eu acabei de falar. E aí diante de toda a minha jornada, eu entendi que sem transformação, sem mudar de dentro para fora, jamais a gente consegue nenhum resultado, pelo menos não duradouro. É preciso a gente olhar para dentro. E aí eu criei essa frase: toda transformação começa pela coragem e ousadia de sair do casulo que te aprisiona, com asas fortes em busca da liberdade e da intensidade certa. Nós nascemos para voar. Só nós não acreditamos nisso. Só nós não sabemos o poder que nós temos. E às vezes a gente fica preso no casulo, como por muito tempo eu fiquei. E dentro dessa prisão, desse casulo, a gente acha que está tudo bem. A gente acha que está tudo legal. Até o momento que a gente descobre que o vazio do nosso coração só aumentou. Até descobrir que, por mais de tudo que a gente tenha, a gente olha para dentro e a gente não é feliz. E aí, no meu secreto, conversando com o papai, pedi por muito tempo para me mostrar, né? E aí eu pensei, eu preciso de um propósito. Quem muito se ouve falar de propósito? Hoje, né, a palavra do momento é o quê? Propósito. Viver pelo propósito, trabalhar pelo propósito. Eu tenho que ter um propósito maior. Mas, enfim, o que é esse bendito propósito? Alguém sabe? Alguém sabe? O propósito. O propósito nada mais é do que você olhar para dentro de você, tirar a sua melhor versão de dentro de você. Porque o propósito a gente não corre atrás dele. Ele não está no mundo, ele não está lá fora, ele não está no seu vizinho, ele não está no seu colega, ele não está na grama do vizinho, ele não está em ninguém. Ele está dentro de você. Porque antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus já tinha me feito perfeita. Já tinha me feito um DNA único. Único. Sabe o nosso RG? Vou dar um exemplo. Se quando a gente vamos viajar, a gente vai viajar. Quando a gente vai viajar no aeroporto, a gente tem que mostrar o quê? Um documento de identidade. Se eu não tiver com o documento de identidade, eu viajo? Então, por que a gente deixa a nossa identidade real? A gente esquece que a gente já nasceu e tenta olhar para o mundo ao invés de olhar para nós. Se nem no lado racional, se nem para uma viagem você pode fazer sem sua identidade.
E aí, quando eu olho para o propósito, para mim, propósito é você saber que os dons que Deus te deu dentro de você, antes mesmo que você nascer, e florescer e transbordar na vida do outro. É encher o seu copinho para poder transbordar na vida do outro, dentro de você. Ou seja, se você não se conhece, se você não olha para você, se você não tem tempo para você, jamais você vai encontrar o propósito. Porque o propósito tem que te encontrar. Não é você que tem que encontrar o propósito. É o propósito que tem que te encontrar, porque ele já está dentro de você. Ele já é a sua melhor versão. E aí o meu propósito de vida, hoje, depois de muito buscar e de não entender o porquê, meu propósito é transformar vidas, pessoas, empresários. E assim, empresas de sucesso. Transbordando o dom que Deus colocou dentro do meu coração e conhecimento adquirido durante a jornada, para garantir, de forma sistêmica e integral, que você atinja as suas metas e objetivos. Durante essa jornada, eu ouvi uma frase que foi a minha virada de chave. Inclusive, é a minha frase. O que acontece? Por muito tempo, eu tentei buscar no outro o propósito. Por muito tempo, eu acreditava que estava tudo no mundo. E aí, eu ouvi que, assim, eu sempre disse, quem convive comigo sabe, eu sempre disse por muito tempo que eu era apaixonada pela contabilidade. E aí um mentor, ele chegou para mim e falou assim, você não é apaixonada pela contabilidade. Você é apaixonada pela transformação que você pode fazer nas pessoas através da contabilidade. A contabilidade é apenas um instrumento para você atingir as pessoas. E quando ele falou isso, começou a fazer muito sentido para mim, sabe? Começou a fazer muito entendimento para mim. E aí ele encerrou com uma seguinte frase, onde ele me colocou num palco com 120 dos maiores empresários do Brasil. E ele falou, sobe porque o palco é seu. Você precisa transbordar. Você precisa passar esse conhecimento que está dentro de você, porque tem pessoas que precisam. Então, sai do seu casulo e vai voar. E aí eu subi naquele palco, com 120 empresários bilionários, empresários multinacionais, empresários fortes. Você estava lá, Vã? Estava, né? E ali eu me senti em casa. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Se você me perguntar, mas o que você falou? Não sei. Não sei. Eu só segui meu coração. E na hora que eu terminei de falar, eu vi aquele lugar em pé, batendo palma para mim. Daí eu entendi que realmente não tem a ver com os números. Tem a ver com as pessoas que estão por trás dos números. E os números me fazem atingir essas pessoas e fazer com que essas pessoas entendam a verdadeira essência. Pode passar. Mas, né, nem sempre foi assim. Como eu acabei de explicar, eu precisei sair do meu casulo. Eu precisei entender que tinha algo errado comigo e eu não sabia o que era. Porque para mim estava tudo bem, estava tudo certo, né? Estava tudo tranquilo, porque eu varava. Gente, sem brincadeira. Pode passar o próximo slide. Tá vendo essa imagem? Aqui, vou ter que passar um pouquinho na frente. Aqui foi eu quando o Matheus nasceu. Meu marido carinha de bebê. Aqui foi logo que a gente começou, quando a gente casou. Aqui, quando o Matheus era bebê. O que aconteceu? Durante todo esse tempo na minha vida, eu só trabalhei. Durante esse tempo na minha vida, eu achava que eu trabalhando incansadamente por 12, 14, 22, 24 horas direto, aquilo estava me sustentando. Aquilo estava gerando valor na minha vida. Por quê? Eu achava que assim, eu trazendo para o outro, eu agregando na vida do outro, estava tudo bem. E aí, o meu resultado foi esse. Eu trabalhando o Matheus, qual que foi o exemplo que eu dei para ele? Eu não estava do lado dele, pelo contrário, ele que estava do meu lado. E eu vi ele crescendo e eu trabalhando.
Quanto tempo eu fiquei longe da minha mãe? Porque eu estava trabalhando. Quanto tempo eu fiquei longe do meu marido? Porque eu estava trabalhando. Quanto tempo eu abri mão de muita coisa? Porque eu achava que na força do meu braço eu ia conseguir vencer o mundo. E aí, cada dia mais, trabalhando incansadamente. Com uma semana. O Matheus tinha uma semana de vida. Eu estava dentro do escritório para fechar um balanço, porque meus clientes precisavam. E ele tinha uma semana. E aquilo era um troféu para mim. Era um troféu para mim ter o Matheus perto de mim ali. Não, eu falei assim, nossa, com uma semana eu voltei a trabalhar. E a minha mãe estava junto lá. Eu dava de mamar para o Matheus e colocava ele na minha mãe. E para mim aquilo era uma vida normal. Aquilo para mim estava tudo bem. Por quê? Porque era aquela vida que eu conhecia. E aí eu fui criando uma armadura dentro de mim, uma armadura que ninguém me acessava. Eu era boa no que eu fazia. Eu sou boa no que eu faço. Eu sempre busquei ser a melhor no que eu faço, mas pela motivação errada. Porque eu achava que dessa forma iria tampar um buraco que estava dentro do meu coração, que geralmente acontece na infância. Mas eu não vou entrar nesses méritos, porque senão a história fica longa. Quem entende de crença assim sabe que o negócio é longo. Né? É bem longo isso. E aí, com tudo isso, eu fui para um evento de empreendedorismo, porque, né? Evento de empreendedorismo, né? Vai ter mais cliente, mais tudo, né? E chegando lá, eu tive um encontro com uma pessoa muito especial. Eu tive um encontro onde eu desabei, e ali eu entendi que eu estava abrindo mão da minha vida, eu estava abrindo mão da minha família, eu estava abrindo mão até da minha equipe. Quantas vezes eles se matavam de trabalhar, mas eu não olhava para eles. E eu peço perdão para quem estava comigo. Mas não era eu. É porque aquilo era a realidade que eu acreditava ser. Que eu tinha que trabalhar. O Dudu brincava, né? Que eu era Frozen. Sabe? Quem assistiu Frozen aí? Então, o Dudu falava assim, que eu era Frozen, que era uma coração de gelo. Por quê? Eu criei uma armadura em mim, da qual eu era fora, eu era perfeita. Só que o que acontecia? Eu não deixava com que ninguém me acessasse. Por quê? Porque eu não queria sofrer. Então, o que eu achava? Que eu trabalhando... Ô, vida, para de mexer aí, ô. Oi. Eu achava que eu trabalhando, eu ia tampar todos os buracos da minha vida. Então, era a minha válvula de escape. Era a minha válvula de escape. Eu trabalhava pelo motivo errado. Porque eu desviava. Todo problema que eu tinha, eu ia lá, estou trabalhando. Se o cliente pedisse para mim um relatório, qualquer tipo de coisa, 10 horas da noite, mas amanhã, 7 horas da manhã, estava na mão dele. Pode ter certeza que eu ia varar à noite, mas eu ia entregar. Só que pela motivação errada. Pela urgência errada. Pela importância errada. Não que tenha momentos que nós temos que passar por isso. Temos. Não que tenha momentos que a gente tem que trabalhar muito. Mas isso não pode ser a essência da vida. Isso não pode ser o que te move. O que te move. E aí aqui, vocês vão entender no próximo slide. Aqui, olha essa foto, eu trabalhando. Olha essa imagem, o Matheus, bebê, em frente a um computador. Por quê? Pode passar. Pode passar. Eu quero que vocês assistam esse vídeo.
Maria José. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Ludi. Ó, Ludi. Ludi. Oh, Ludi, tu não tá me ouvindo chamar, não, Ludi? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, lá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Ludi.
fica aí fazendo nada. Desenhando um nome. Que fichas caem? Por quanto tempo a gente tem que continuar? Nós continuamos vivendo uma repetição de padrão. Eu percebi que além de eu estar fazendo mal para mim, eu estava fazendo mal para ele. Além de fazer mal para mim, eu estava fazendo mal para todos que estavam em minha volta. Quantas Marias tem que passar na nossa vida para a gente entender? Não faz sentido buscar fora. Não faz sentido deixarmos perdermos a nossa essência para viver uma vida vazia, uma vida fria. Só que, como eu falei, eu encontrei, né? Eu tive um encontro muito forte, né? Quem será que era essa pessoa? Pode ir pra frente. Num evento de empreendedorismo, eu caí no chão, chorando, aos prantos, sem conseguir ficar de pé. E aí, agora eu peço licença, eu respeitando, não a religiosidade, mas eu preciso contar a minha história. E dentro da minha história, eu entendi que sem ele, jamais eu ia conseguir tampar aquele buraco que estava dentro de mim. Porque eu podia buscar no mundo, buscar em tudo. Jamais ia fazer sentido viver. Porque eu tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio não me deixava ver que mesmo na ausência de um pai terreno, eu tinha o maior de todos os pais. Eu tinha ele, que deu a vida por cada um de nós. Eu tinha um pai que mesmo eu falha, mesmo eu errando, mesmo eu negando, ele sempre esteve do meu lado. E ele me disse: filha, vem aqui, senta na mesa comigo. Porque eu entreguei o meu filho para perdoar todos os seus pecados. E aí nesse momento eu pude entender que eu não precisava me contentar com as migalhas, que eu não precisava me contentar com os restos que caíam da mesa, e que eu poderia não só de fazer a diferença na minha vida, mas de todo aquele que passasse por mim. E através desse momento que eu busquei a minha jornada. Foi através desse momento e com essa força, entendendo que não importava a ausência. E quem é da Febracis entende um pouco disso. Do paterno aqui, sendo que eu tenho o maior de todos ali. E que ele sempre vai me sustentar, mesmo na adversidade. Nós tivemos vários desafios para fazer esse evento. O pessoal da minha equipe aqui pode falar, todo mundo que participou, o tanto de coisa que aconteceu. E ele sempre sustentou no final. Quantas vezes lá no escritório o negócio estava fervendo e eu falava, calma, no fim vai dar certo. E sempre deu. Quantas vezes estava tudo
fervendo. E agora também refiro à equipe que está ali, online. E a equipe que está aqui. E no fim do dia tudo deu certo. Eu não tenho essa força. Eu sou muito pequena, muito falha. E aí eu chamei alguém para ser meu sócio na vida. Em todos os momentos. Que é ele. Que já entregou a vida por nós. Quem aqui teria coragem de entregar a vida do filho por uma outra pessoa que falha, que te trai, que te despreza, que te humilha? Então aí tá a prova. E aí eu fui buscar a jornada. Só parei um pouquinho para mostrar, para contar o que me trouxe aqui. Peraí. Pode voltar aqui. E aí eu busquei dentro do nosso manual de instrução um versículo e trouxe para minha vida. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode passar. E diante disso, o que eu tinha que fazer? Resgatar quem eu era. Né? E aí vem o primeiro conceito do coaching integral sistêmico. Nós buscamos nossa vida, muitas vezes, fazer. Ter. É natural a gente olhar para o mundo, principalmente dos negócios, e ver números, e ver resultados, e ver cada vez mais apagando incêndios, e ver situações que nem têm saída. Por quê? Porque a gente acha que se a gente fazer e a gente ter, se a gente construir aqui, um fazer e ter, se eu fazer, trabalhar, em qualquer área da vida, tá, gente? Não só no trabalho. É o fazer, de estar sempre fazendo alguma coisa. Para mim ter, porque eu acho que daí eu vou poder e eu mereço, eu esqueço quem eu sou. Quem eu sou na essência. Quem eu sou quando apaga todas as luzes e eu estou lá sozinho. Quem eu sou? Eu estou feliz com a imagem que eu estou vendo no meu espelho? Eu estou feliz com o resultado que eu estou tendo quando eu estou sozinha? Qual o resultado que eu estou tendo? Comigo mesmo. E aí, a gente tem que olhar para dentro de nós, para poder buscar o eu sou. Eu trouxe a pirâmide do indivíduo, que é uma pirâmide muito conhecida, é uma pirâmide muito falada, mas pouco se fala na essência do que é a pirâmide. O eu mereço, o eu posso, o eu sou são nossas crenças estruturais primárias dentro de nós. Todos nós temos essas crenças. Todos nós temos que trabalhar essas crenças. Por quê? Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não fortaleço minha base, se eu não construo, vamos construir uma casa, por exemplo. Se eu construir uma casa sem alicerce, essa casa uma hora ou outra vai desabar. Uma hora ou outra vai ter uma rachadura, vai ter estragos. E quando eu não sei quem eu sou, é isso que acontece. Se eu fortaleço a minha essência, se eu fortaleço a minha identidade, aí eu mereço, como já foi falado em Romanos 12:2, a vida abundante que Deus nos deu. Só que eu preciso saber quem eu sou primeiro. Pode passar. E primeiro passo para a gente poder fazer uma construção de identidade, da gente buscar as nossas crenças, é nós sabermos que nós somos responsáveis por tudo que acontece nas nossas vidas. É muito fácil, é muito falho eu colocar a culpa no vizinho, colocar a culpa no governo, colocar a culpa na circunstância, no coleguinha do lado. Nós vivemos uma vida, nós vivemos num mundo aonde nós esquecemos que nós somos os resultados que nós estamos plantando. E é muito fácil eu fazer isso, colocar a culpa no quê? Ah, mas porque a minha empresa não me valoriza. Ah, mas porque o meu cônjuge, ele não me ama, ele não está comigo. Mas o que você está fazendo para isso? Se você quer ter um marido ideal ou uma esposa ideal, você seja essa pessoa. Você quando você olha para você casaria com você? Quando você olha para o espelho, você seria o filho que você vê? Você seria a mãe ou o pai que você vê?
Você seria um empresário ou líder? Você compraria a sua empresa? Ou você iria achar algum empecilho? Então, às vezes, a gente tem que entrar, às vezes não, a gente tem que olhar todas as vezes para dentro de nós e entender que nós somos os responsáveis pelos todos os resultados que nós estamos colhendo. Se a gente não está contente, tudo tem uma solução. E aí precisa de ação, precisa dar o primeiro passo para mudar isso. Porque não adianta a gente continuar, mesmo sabendo que está errado, dando os mesmos passos. É muito cômodo entregar o leme do barco da sua vida para o outro e depois dizer que ele errou. É fácil, né? É muito mais fácil eu falar, Tó, a culpa é sua. É fácil. Só que quem colhe o resultado somos nós. Quem está sofrendo não é aquele lá, a culpa é sua. Quem está sofrendo é você. Ou seja, é você que não está contente com aquele resultado. É você que está colhendo aquele resultado. E aí, com isso, com a autorresponsabilidade, nós trabalhamos as nossas responsabilidades. Se você não está feliz com o ambiente que você está inserido, é você que tem que mudar. A gente só consegue mudar o mundo mudando a si mesmo. Ninguém muda ninguém. Essa história que eu vou mudar fulano de tal, esquece, você não vai mudar ninguém, a não ser você mesmo. Só que quando você muda, o seu ambiente todo muda com você. Há uma transformação que é inacreditável. E eu sou testemunha disso. Quando você muda tudo ao seu redor. Você prova o quanto não só você é capaz. Vou dar um exemplo. Durante muito tempo na minha vida profissional, eu achava que eu tinha que segurar tudo no meu braço e que ninguém ia fazer como eu fazia. Então, quando apertava o calo, sabe o que eu fazia? Daqui que eu faço. Quantas vezes eu fiz isso com você, Vi? É que havia meu braço direito no contábil, então é mais fácil para falar. As meninas também. A Valesca e a Fabíola, que já são mais antigas, já presenciaram. As outras ainda não presenciaram esse meu lado. Hoje, eu sei, eu não sou a melhor. Pelo contrário, eu tenho os melhores. Eu tenho as melhores pessoas perto de mim. E isso me fortalece. Por quê? Eu não preciso entender de tudo. Eu não preciso abraçar o mundo. E eu tenho que ter a autorresponsabilidade de entender que no que eu não sou boa, tem pessoas muito melhores do que eu. E entender que o que eu sou boa, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas o que eu não tenho que fazer, eu delego. E aí, eu queria fazer um questionamento. 2% de toda a população mundial fazem a diferença. Produzem mudanças no mundo. 13% da população, eles veem a mudança acontecer e apoiam, dão maior incentivo. Auxiliam os 2%. 85% da população não percebem as mudanças, apenas seguem o rebanho. Essa informação é Daniel Goleman, O Poder da Inteligência Emocional. O primeiro, vocês vão entender mais para frente, quem criou a inteligência emocional. E aí eu pergunto, quem é você? Você faz parte dos 2% ou do restante das pessoas que só seguem o rebanho mundial? 2% da população fazem a mudança, fazem a diferença nesse mundo. Quem você quer ser? Parte do rebanho ou parte da mudança? Para isso, para você fazer parte dessa mudança, tem uma trilha do sucesso. Quem fez o CIS vai entender essa trilha do sucesso. A trilha do sucesso, ela parte do que o quê? Nada acontece fora da zona de conforto. A zona de conforto é onde eu estava lá. Por quê? Dentro do meu escritório, onde eu sou boa, eu sei que eu sou boa. Lá, quietinha, trabalhando 12, 18, 14, 24 horas por dia, era a minha zona de conforto. Para mim, era muito mais cômodo estar ali do que estar aqui, desafiando, começando um novo negócio do nada.
Para mim era fácil. Só que não é isso que iria me mover. A zona de conforto, ela é quentinha, ela é gostosa, mas ela não vai te levar a lugar nenhum. Você vai continuar sendo a mesma pessoa que você era 1 ano atrás. Então, quando me falam, né, eu ouço muito assim, mas como você mudou. Ainda bem, né? Já pensou? Passar anos da minha vida, não vou falar a minha idade, passar anos da minha vida sendo a mesma pessoa, sem evoluir nem um pouquinho? Então, quando me perguntam, você mudou? Eu mudei para melhor. Eu transformei, eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás de buscar mais para mim e para os outros. E para isso, você tem que sair da zona de conforto. Como que eu saio da zona de conforto? Primeiro passo, dá o primeiro passo. De toda a jornada, se você quer chegar no final, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo. E aí, para você dar o primeiro passo, você tem que ter a elevação da sua consciência. E aí que entra o coach. O coach integral sistêmico, ele vai trilhar essa trilha do sucesso contigo e garantir que você vai chegar lá em cima sem deixar nada para trás. Então, quando eu trabalho aqui na minha trilha do sucesso, eu entro na minha consciência elevando a consciência. Porque se eu falar para você que você está fazendo errado, mas você não sabe que você está fazendo errado alguma coisa, não vai fazer sentido. Se você não mudar por conta sua, por algo que você queira, por algo que toca teu coração, não faz sentido e você não vai mudar. Porque ninguém muda ninguém. Se eu falar para você, olha, eu acho você mais bonita com cabelo curto, você vai cortar o cabelo porque eu falei? Agora, se você se olhar no espelho, olhou para você e falar assim, realmente, eu acho que eu vou cortar o cabelo porque eu me sinto melhor. Então, eu tenho que fazer o quê? Elevar a sua consciência, trazendo os danos que você pode ter, as dores que podem te trazer e os benefícios que você vai ter através da sua consciência. Trazer para você o que tá errado dentro de você. Não é eu, não é ninguém. Você vai sair de você mesmo, a sua melhor versão. E para isso, por isso que eu trouxe um pouquinho da definição da autorresponsabilidade, que é bem um pouquinho. Tem muito, muito, muito conteúdo vinculado a isso. Você precisa ser autorresponsável. Por quê? Se você é responsável por todos os resultados que você está tendo hoje, se você é responsável por tudo, quem está contente com a conta bancária, com o valor que tem no extrato bancário hoje, agora? Se vocês abrirem a conta bancária agora, quem está contente? Quem quer mais? Quem está fazendo alguma coisa para ter mais? Quem tomou a decisão de ser uma nova pessoa, entendendo que você é autorresponsável pelo seu resultado? Então, se você não está contente com algo, só você tem o poder de mudar. Essa é a autorresponsabilidade. Metas e visão de futuro. Não adianta nada você ter consciência, você saber que você tem que mudar se você não saber onde você quer chegar e muito menos ter uma meta. Volto na pergunta. Quem está contente com o dinheiro que tem na conta bancária? Quanto vocês querem ter no final do ano? Eu quero ter 1 milhão. Mas o que vocês estão fazendo para ter 1 milhão? Mas agora, aqueles porcentagem toda lá, 98% do povo que não está no rebanho, não sabe nem o quanto quer ter. Sabe aquela coisa que se eu não trilhar, se eu não pegar meu barquinho, né? Vou pegar meu barquinho aqui. Se eu não souber que eu quero ir para um determinado lugar, eu vou para o alto mar. Dentro do alto mar, ele pode até virar. Ele pode vir em tempestade, pode vir para tudo quanto é lado. Eu vou chegar na primeira prainha, deserta, sem nada, passar fome. E tá tudo bem, eu cheguei, não cheguei? É isso? Qual é a visão de futuro que nós queremos para nós? Eu quero ter uma vida... Eu quero ser feliz? Ok. Muito legal. Mas não é só isso. Para você ser feliz, você tem que ter meta.
você quer ter? Eu quero poder viajar uma vez por ano, por exemplo. Eu quero que a minha empresa prospere e com isso ela consiga ajudar muito mais pessoas. Eu quero que ela fature 1 milhão. Qual é a visão que nós estamos tendo? Para onde nós queremos chegar? Nós temos que ter clara a visão de futuro. O nosso cérebro, ele trabalha de forma sistêmica. Ele não entende, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Por isso que a gente trabalha muito no coach, o lado emocional. Por quê? Porque ele não sabe o que é real e imaginário. Se eu falar para ele, se eu desenhar, se eu tiver claro na minha frente o que eu quero, a forma, o desenho da minha visão extraordinária de futuro, eu quero ter um carro vermelho, eu quero ter uma Ferrari vermelha, ano tal. De tanto você contar para ele que você quer isso, você vai alcançar aquilo. Claro, se você tiver uma meta e traçar, né? Não adianta nada você fazer isso e ficar deitado dentro da cama, né? A cama não vai resolver. Mas você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Qual resultado você quer ter? Só assim você vai conseguir dar o passo. Nosso cérebro ele não separa o imaginário do que é real. O imaginário do que é real, ele transforma em realidade. Quem aqui já foi ver um carro para comprar e depois que viu para comprar, apareceu 300 carros iguais? Por quê? As crenças são autorrealizáveis. Você viu, então aconteceu. Você é capaz daquilo. A nossa vida foi muito assim. A nossa vida, tudo que trouxe nós aqui foi baseado num sonho. Num sonho. Quem nos conhece, quem vê a nossa história, jamais imaginaria que nós chegaríamos aonde a gente chegou. E olha que é só o começo. Ninguém imaginaria. Quantas vezes a gente passou perto da nossa casa, na casa onde a gente morava, e aquilo era um sonho muito longe. Quantas vezes eu sonhei com o escritório espelhado, tal, e aquilo era muito longe. Quantas vezes a gente sonhou com uma família da forma que a gente tem hoje, e aquilo era muito longe. Então, se a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar, qualquer lugar tá bom. Então, a trilha do sucesso eu tenho que ter clareza da meta que eu quero chegar, seja financeira, seja profissional, seja emocional, seja espiritual, seja familiar, seja em qualquer área da vida. Nós temos que ter clareza aonde nós queremos chegar, através de metas, de formas smartizada, e que daí a gente entra em mais detalhes dentro do coach, garantindo com que vocês cheguem nesse estado desejado. E aí, volta. E aí, como é que chega nisso, né? Como que eu vou chegar lá no topo? Através de ferramentas. E é isso que o coach integral sistêmico traz. Ele traz o quê? A Febracis Select, ela veio para quê? Para dar munição. Se eu vou para uma batalha, eu sei que eu quero ganhar a guerra. Eu quero ganhar a guerra. Mas para mim ganhar a guerra, eu tenho que estar munida das ferramentas certas. Ou não adianta eu ir com um cabo de vassoura para o meu inimigo que está com uma arma. Adianta? Eu vou ganhar a guerra? Ele vai dar um tiro e eu vou morrer na hora. Então, para me garantir que eu possa chegar ao sucesso, ao meu desejado, ali, aquele sonho que eu smartizei em meta, eu tenho que ter certeza que eu estou com as ferramentas certas. E o que são as ferramentas certas? Aí que a gente entra com o coach. O coach ele garante através de ferramentas que você vai atingir. E aí você atinge o sucesso. Tomando muito cuidado, porque tudo que sobe pode cair. Então eu tenho que tomar muito cuidado, e eu não vou entrar muito em detalhes com relação a isso, porque ele é bem profundo. Arrogância, prepotência, vaidade e atalho. São pontos que vão te levar à ruína. Quando você é arrogante, quando você já acha que você já não precisa mais de ninguém, quando você acha que você é o bom o suficiente, você vai cair. Aí você está pronto para cair. Quando você acha que se você pegar um atalho, você vai resolver N problemas. Mas aqui é mais fácil. Tá, é mais fácil. Mas você vai cair. Não existe atalhos. É uma jornada. Nada cai do céu assim. É preciso
curtir a jornada, viver a jornada toda, sem atalhos, sem arrogância, sem prepotência, sem vaidade. E aí, mas o que nos impede de chegar nesse ponto, né? O que impede de chegar ao sucesso? O que me impede de saber, mesmo sabendo que eu quero chegar ali, mesmo sabendo que eu quero atingir o sucesso, mesmo sabendo minha meta, o que me impede? As crenças instauradas dentro do nosso consciente. Tudo que nós vivemos até hoje, tudo criou uma sinapse neural dentro do nosso cérebro. Principalmente na primeira infância, dos 0 aos 12 anos, que é onde forma-se tudo que nós vivemos hoje, sabe? Dos 0 aos 12 anos, nós somos como uma esponja. Sabe aquela esponja que você molha, ela só recebe, ela vai ficando cada vez mais molhada, ok? Ok? Estão comigo? Dos 0 aos 12 anos é isso que nós somos esponjas. Então, tudo que acontece com nós entra na nossa cabeça como uma memória, consciente ou inconsciente. O consciente você sabe, você lembra, você até sabe que é certo e errado, mas o inconsciente, que são as mais impactantes, você não sabe como resolver. Só que são elas que trazem o resultado que você tem hoje. Quem aqui ouviu na infância que dinheiro não dá em árvore? Que rico que não vai para o céu? Que para ganhar dinheiro é difícil? Não. Se você tem uma memória disso, você tem uma crença dentro da sua mente que é difícil fazer isso. Então, vai ser difícil. Concorda que vai ser difícil? Vai ser difícil, não vai? Tudo que acontece na nossa vida é reflexo das nossas memórias, por forte impacto emocional ou por algo que acontece repetidamente. Por isso, nós, pais e mães, temos que tomar muito cuidado, porque os nossos filhos, eles não olham o que a gente fala, eles olham o que a gente faz. E o que a gente faz é o que vai gerar o sentimento, o pensamento, que transforma em crença. E aí, já era. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que é esse desenho? É o nosso cérebro. Toda vez que o nosso cérebro recebe algum estímulo, seja positivo ou negativo, ele cria uma ação para aquilo. Por exemplo, é fácil a gente olhar, por exemplo, assim, eu tenho 2 filhos, ok? Eles foram criados iguais, ok? Mesma mãe, mesmo pai, foram criados iguais. Por que um é diferente do outro? Por quê? Primeiro, porque cada um tem seu perfil comportamental. Nem mesmo irmãos gêmeos de mesma cédula, de mesmo que eu não entendo nada, aquele negócio que nasce igualzinho. Eles são diferentes. Eles podem até ser parecidos, mas eles são diferentes. E a segundo ponto, depende do sentimento que ele criou da mesma experiência que tiveram durante a infância. E às vezes a gente não consegue acessar. E um dos papéis do coach é acessar isso. É acessar o que o nosso cérebro está bloqueando e está fazendo com que a gente tenha esse problema hoje. Pode passar. E para isso, para poder quebrar essa reprogramação de crenças, de escassez, de não merecimento, de não capacidade, né, de que eu não posso tal coisa, que eu não mereço inconscientemente, criou-se a Febracis. A Febracis ela é uma empresa de inteligência emocional focada tanto no business quanto no life, que ela está já, ela é a maior empresa de coach do mundo, em 43 unidades, presentes em 4 continentes, liderada há 23 anos pelo meu sócio nesse negócio, que é o Paulo Vieira. Autor dos best-sellers, né, e do método CIS. E o que é a Febracis Select? Que é a Febracis que nós estamos trazendo aqui para Atibaia, que é a nossa, né, que é a minha aqui, que a gente está trazendo. É uma franquia da Febracis, que é exclusiva para quem é coach integral sistêmico, prestando atendimento, realizando mentorias e treinamentos baseados em uma metodologia comprovada cientificamente.
que possui fundamentação na psicologia social, positiva, sociologia, antropologia, filosofia, física quântica. Ou seja, nada do que eu estou falando aqui eu tirei da minha cabeça e muito menos o Paulo. Tudo foi testado. Tudo tem fundamentação. E é incrível o tanto de estudo que nós temos para nos formarmos. Não é apenas eu entrar na internet e fazer um treinamento básico, não. É muito profundo. É muito treinamento. É muita fundamentação. Física quântica, neurociência. A gente estuda cada detalhe do cérebro humano para poder entender. Porque a gente está mexendo com vidas. Não posso simplesmente falar que eu vou resolver o seu problema e aumentar o seu problema. Não posso fazer isso. Eu tenho um compromisso. Então, é tudo fundamentado. Existem estudos no Brasil e no mundo, pode ir, vida. No Brasil e no mundo que trazem a realidade da Febracis. Pode dar mais um aí. Esse é um vídeo explicando um pouquinho do que é o coaching integral sistêmico. É na Grécia Antiga, com o filósofo Sócrates, que encontramos os primórdios do coaching. Sócrates estimulava seus alunos a aprenderem por meio de diversos argumentos, perguntas e ferramentas intelectuais. O termo coach surge na Idade Média, em 1500, referindo-se ao condutor de carruagens em territórios europeus. Já em 1880, pela primeira vez, o termo coach foi usado no sentido atual de treinador esportivo, referindo-se especificamente à pessoa que treinaria um time de atletas para vencer uma regata. Na década de 60, o coaching business se destaca no mundo quando os norte-americanos Richard Bandler e John Grinder desenvolvem a técnica da modelagem, processo no qual o modelo de sucesso é adotado, analisado e ensinado ao cliente para que ele obtenha ótimos resultados. Em 1974, Tim Galloway, reconhecido como o fundador do conceito coaching, lança o livro O Jogo Interior de Tênis, onde utiliza a psicologia aplicada ao esporte e ao mundo corporativo. Uma década depois, Anthony Robbins desenvolveu o conceito de life coaching, aplicando os conhecimentos do coaching já usados no mundo business para melhorar a vida das pessoas. Em 1992, John Whitmore lança o livro Coaching para Performance, o primeiro a tratar o coaching como uma disciplina independente, trazendo técnicas e ferramentas de coaching em uma perspectiva baseada em consciência e responsabilidade. Em 1995, o conceito de inteligência emocional foi sistematizado e popularizado pelo psicólogo norte-americano Daniel Goleman, com seu livro best-seller Inteligência Emocional. A partir dessa obra, a capacidade de ter consciência sobre os próprios sentimentos e emoções passou a circular na grande mídia e despertou discussões na área empresarial. Em 2003, o coaching alcança uma nova e profunda evolução, com o coaching integral sistêmico. Essa nova dimensão do coaching foi criada por Paulo Vieira, Master Trainer Internacional em Coaching, presidente da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, Febracis, que hoje é considerada o melhor centro formador de coaching das Américas. O coaching integral sistêmico, desenvolvido por Paulo Vieira, integra o coaching tradicional, a inteligência emocional e a reprogramação de crenças. Esse é o método exclusivo da Febracis, que além de usar a razão, utiliza todo o conteúdo emocional para impulsionar pessoas rumo às suas conquistas. Ao longo de quase 20 anos de Febracis, mais de 250 mil vidas foram impactadas com uma metodologia que é tida como o futuro do coaching. Isso é o coaching integral sistêmico. E é isso que nós estamos fazendo dentro da Febracis. Ou seja, a Febracis Select, ela é exatamente isso. Mas como que eu consigo, através do coaching, trazer ferramentas?
Coach Business, dentro do Coach Business, nós temos esses produtos dentro da plataforma e nós conseguimos, através dele, atingir os resultados de uma melhoria de clima organizacional. Quem aqui tem problema com funcionário, colaborador, com empresa? Dentro da organização, do clima organizacional, nós conseguimos identificar quais são esses problemas, identificar o perfil comportamental de cada um. Nós conseguimos identificar o que está falho na organização, criando, além do clima organizacional, nós conseguimos criar um desenvolvimento da liderança. Não existe empresa forte com líder fraco. Então, 90% dos problemas de cada empresa está no líder. Ou o líder muda, ou o líder procura, ou a empresa é fraca. E daí a gente continua o quê? Empresariário. A gente continua trabalhando e sendo funcionário da nossa própria empresa. E isso é óbvio que não é só para o empresário, como toda a liderança. Toda a liderança ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser identificado o ponto forte, o ponto fraco, se aquela pessoa está no papel correto. Vou dar um exemplo, ok? Nós temos 4 tipos de perfis comportamentais que nós da Febracis acreditamos que são os dons que Deus colocou dentro do nosso coração. Vou dar um exemplo. Eu sou dominante. Não vou explicar detalhado o que significa, mas eu tenho um perfil de liderança focado em resultado e junto com influência, eu gosto do quê? De pessoas. Se você me colocar, como eu ficava, fechada numa sala, apenas sozinha e trabalhando, aquilo me sufoca. Aquilo me dá desespero. Só que se eu coloco uma pessoa que tem a expertise detalhada em processo, eu gosto de processo, eu gosto de planilha, eu gosto de perfeição, eu gosto de tudo detalhado para fazer alguma coisa rápida, que nem o dominante, você está acabando com o seu funcionário. Você está destruindo a sua empresa. Por quê? Porque você não está potencializando os pontos fortes dele. Você está potencializando o ponto fraco dele. Então, dentro de uma empresa, a gente tem que ter todos os perfis comportamentais e entender o que passa, decifrando o que passa em cada um dentro de nós. Fortalecendo a liderança, fortalecendo os membros da equipe. Você, às vezes a gente ouve muito isso, né? Eu tenho que ter as pessoas, as melhores do mercado. Mas, às vezes, os melhores do mercado estão embaixo do seu nariz e você não sabe. Por quê? Porque você não está sabendo olhar. Você não está sabendo analisar e colocar cada um no lugar certo. Então, quando a gente analisa os perfis, quando a gente analisa, faz o DNA organizacional, faz a hierarquia, a cultura da empresa, tudo isso, ele trabalha fortemente para que não só a empresa tenha resultado, mas que todos trabalhem para que ela tenha resultado. Aprende a ter foco na solução de problemas. Lembra que eu coloquei no início que nós temos o treinamento focado em foco? Esse treinamento, ele identifica o foco, o que é importante, o que é urgente. Ele traz para você toda a clareza. E assim, dá ferramentas na prática de como você extrair o melhor de cada profissional que está ali dentro, com foco. Aumento do comprometimento geral da equipe. Entendimento da importância do autoconhecimento nos resultados de sua empresa. Cada um precisa ter autoconhecimento. Cada um precisa buscar o melhor de si. E é importante que isso parta, dentro de uma empresa, aqui falando especificamente, dos líderes. É importante isso dentro de uma empresa. Fortalecimento da capacidade de gestão. Multiplica seu potencial em construir riquezas. E para que não reste nenhuma dúvida, tem um depoimento. Pode pôr para frente. Aqui são alguns depoimentos comprovados de pessoas que atingiram esse resultado através do coaching integral sistêmico. Eu trouxe um, tá? Tem vários no YouTube, mas eu trouxe um para vocês. Pode pular que está no próximo.
Ela conseguiu aumentar 480% o faturamento. Sou Nádia Saraiva, sou empresária, tenho 40 anos. Sou casada com o Kleber há 14 anos, sou mãe da Amanda e do Davi. O Davi tem 16 anos e a Amanda tem 21 anos. Minha formação é contabilidade, eu sou contadora, né? E eu tinha minha empresa de contabilidade, eu trabalhava na minha empresa fazendo a contabilidade das empresas do meu pai, inclusive. Com o falecimento do meu pai, alguém tinha que assumir os negócios da família. E aí eu me vi na obrigação de ir lá e conhecer e ver como que eu fazia, tentar, né? Pelo menos tentar. E com a falta dele, foi bem difícil continuar, né? Assim, por ter sido uma morte muito inesperada. Eu vivi um processo de depressão por 2 anos e meio, eu cheguei a pesar 106 quilos, então foi bem doloroso. Mas eu tinha que levantar e tinha que trabalhar, né? Eu tinha meus 2 filhos e eu tinha minha família, né? Eu tinha minhas irmãs, eu tinha minha mãe. Então, eu tinha que fazer. Eu tive que sentir aquela dor, mas eu tinha que encarar e correr para saber como era que fazia e aprender, né? E aí eu vim aprendendo, né? Não foi fácil, mas eu fui superando, né? E as transformações foram acontecendo na minha vida. Naquele momento, eu estava com 7 empresas, eu tinha 7 empresas de 4 ramos totalmente diferentes e eu não sabia nem o que eu tinha que conhecer. Eu não sabia nem o que eu tinha que estudar para tocar aquilo tudo. Eu estava sozinha, né? A gestão de todas as empresas era apenas minha e eu não sabia o que eu ia seguir. Na minha cabeça eu tinha que fechar alguma empresa. Era tudo muito diferente e eu não ia conseguir ser especialista em nada, porque um era varejo, outro era combustível, outro era serviço. Eu estava uma pessoa perdida, inclusive financeiramente, entre todas as empresas que eu tinha e a minha pessoa física. As empresas eram extremamente organizadas, até pelo meu conhecimento, né, como contador, então, Casa de Ferreira Espeto de Pau, não. Eu realmente fazia tudo muito direitinho. Mas eu era extremamente desorganizada e vivia muito abaixo do que eu podia viver. Por conta dessa desorganização financeira, uma amiga minha me convidou para fazer o fator de enriquecimento. E aí o primeiro passo foi que eu me inscrevi. Quando eu entrei no fator de enriquecimento, quando eu coloquei os meus pés lá dentro, que eu comecei a ouvir o Paulo falando, eu comecei a ver o tanto que podia melhorar, o tanto que eu estava errando. Gente, aquilo foi me consumindo, aquele conhecimento, ele foi entrando em mim, ele foi me invadindo. Dali eu já entrei no maestria, eu já entrei na imersão dos cursos, eu fiz vários cursos mais de uma vez, entendeu? Eu acho que eu fiz o Golden Belt 2 vezes em um ano, porque realmente eu entrei no processo de imersão. E eu entrei na maestria, e aí foi uma grande transformação na minha vida, de lá para cá, tudo ficou muito mais claro, todos os caminhos foram se abrindo. Eu comecei, né, essa jornada com 7 CNPJs e querendo saber qual que eu desistia, né? 1, 2, mas eu sabia que eu tinha que cortar alguma coisa. Hoje nós estamos com 10 CNPJs. Nós tivemos crescimentos de faturamento. O nosso menor crescimento foi de 30% e o nosso maior crescimento chegou a 480%. Nós adquirimos um novo contrato em janeiro de 2017, onde a gente vendia 100 mil litros de combustível e passamos a vender 10 milhões de litros de combustível por mês. Né? Entramos em áreas novas, entramos no automotivo, entramos em transporte. Gente, e aí está vindo, todo esse crescimento está vindo e está sendo bem administrado. O que eu aprendi também foi tornar esse crescimento sistêmico. Eu não tive perdas, assim, eu não precisei perder a minha família para ganhar um CNPJ, eu não precisei sair da minha igreja para poder estar mais à frente do meu trabalho. Pelo contrário, hoje eu tenho mais empresas, eu trabalho com mais CNPJs e eu tenho uma vida muito sistêmica, eu tenho uma vida muito feliz, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu consigo estar presente com a minha família. Hoje eu almoço com os meus filhos que eu não almoçava, hoje eu tenho um dia separado só para mim e para o meu marido, né? Cheguei recentemente de uma lua de mel, que a gente viajou só nós 2.
Eu acho que as mulheres, elas podem conquistar muito mais. Eu acho que elas precisam acreditar mais nelas. Eu acho que elas precisam despertar nelas essa sede por empreender. Eu acho que isso ficou muito a cargo dos homens, sem nenhum feminismo, né? A gente ainda vê poucas mulheres nos cargos de gestão, a gente ainda vê poucas mulheres em cargos estratégicos. E eu acredito muito no potencial das mulheres. Eu acho que filho, marido, casa, nada disso impede que elas possam avançar e possam contribuir com a sociedade, possam crescer como pessoas e crescer como profissionais e se destacarem. Eu acho que as mulheres, elas precisam olhar mais. Então, assim, eu aprendi a transformar o que era bom em algo muito melhor. Tinha pontos da minha vida que eu não precisava mexer porque já era bom. Eu não via motivo para transformar aquilo, eu não via que precisava ser transformado. E transformou demais, entendeu? Transformou demais e hoje eu vivo uma vida muito, muito, muito realizada, muito feliz. Bem, ela é uma grande mulher. É uma amiga minha, tá? E ela conseguiu entender, dentro de 2 treinamentos da Febracis, que nós são 2 que fazem parte já do Febracis, ou seja, do nosso aqui, do nosso ecossistema. Então, ou seja, para a gente mudar o mundo, a gente tem que mudar o nosso ecossistema, o ambiente onde nós estamos inseridos, as pessoas que estão conosco. Se nós não ajudarmos as pessoas que estamos conosco, ninguém vai conseguir fazer diferença em lugar nenhum. E só para trazer um pouquinho, ela falou do criação de riqueza. Criação de riqueza é voltado para as crenças financeiras. Ela trouxe o Maestria. O Maestria é um mastermind, do qual a gente já tem formado também aqui dentro do nosso ecossistema, com o aval, inclusive, do Paulo Vieira. E a gente tem que começar a ser essa diferença no mundo. Porque o que eu sentia esse vazio e eu achava que aquele vazio era normal. E quando eu entendi que não é normal, que não está tudo bem, não. A gente tem que olhar para a gente tem importância, nós somos únicos. E tem pessoas que precisam de nós. Eu consegui entender que não basta somente estar aqui por mim. Eu tenho que estar aqui por todas as pessoas que apostam e confiam em mim. E por conta disso, eu sempre pedi a Deus para me mostrar o como. E Ele me entregou de mão beijada. Agora. Então, a Febracis Select, ela nada mais é do que isso. Trazer esse equilíbrio, trazer essa alegria, trazer essa felicidade, trazer essa plenitude e fazer com que através das metas e objetivos, através de uma metodologia comprovada há mais de 23 anos, uma metodologia comprovada mundialmente. Para vocês terem ideia, o meu diploma vem da Flórida. Então, e aliás, logo mais teremos novidades aí, mas não posso contar. É uma metodologia internacional. Ele traz resultado. E resultados que humanamente não tem como explicar. Alguns dos clientes já atendidos, para vocês entenderem que não é coisa pequena. Quem já ouviu falar na Natura? Banco do Brasil, Mary Kay, Prudential, Romanel. São apenas alguns dos clientes que já sofreram uma transformação enorme. Alguns só. Como vocês viram, tem muitas pessoas impactadas. E por que a gente não pode trazer e fazer essa diferença aqui, na nossa região? Por que a gente não pode fazer isso aqui? Por que a gente não pode ser os primeiros a trazer para cá? Pode ir pra frente. E por que eu resolvi trazer? Porque em um sonho eu resolvi seguir aquele que me trouxe até aqui. Pode ir mais para frente, vida. O som. Volta. O som. Não, o som. Tem que ligar o som. Dá play. Eu entendi que não é só sobre mim. Não é só apenas o que está em mim. Deus não me deu anos. Gente, eu trabalho em contabilidade desde 12 anos com a minha tia.
Eu tive uma vida construída de conhecimento. E durante a minha vida inteira, eu sentava na mesa e eu falava pro Dudu e falava para todos: eu preciso fazer a diferença na vida de alguém. Eu não estou contente somente com a parte burocrática. Eu não estou contente só com isso. Eu quero fazer a diferença na vida. Não só dos empresários, mas de cada pessoa que passa no meu caminho. E eu não sabia como. E eu sempre falava assim: eu preciso entregar mais, entregar mais, entregar mais. Só que eu não tinha as ferramentas, né? Eu até sabia, pelo conhecimento, pela jornada. E agora eu tenho as ferramentas. E eu entendi que isso não podia ficar em mim. Para mim era muito mais cômodo. Para mim é muito mais fácil ficar no meu mundinho do escritório. Porque ali eu domino. E eu tive que abdicar de muita coisa para seguir aquele cara ali. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Tive que levar muita paulada. Quem tá no escritório sabe disso. Tive que fazer isso. Porque eu sempre ouvi uma voz: só dá o próximo passo, porque eu tô contigo. Eu tô contigo, eu já te falei. Eu vou te mostrar o como. Só que primeiro, você tem que ser curada. Então eu preciso que você tire o pé. E eu ouvi essa voz clara e altamente dentro de mim. Que eu precisava tirar o pé do acelerador. Eu precisava parar. Porque não tinha como eu curar ninguém se eu estava toda destruída. Não tinha como eu passar para alguém, mesmo que eu soubesse, mesmo que eu tivesse conhecimento, se aquilo não fizesse sentido para mim. Se dentro de mim eu não tivesse ressignificado aquilo. Se dentro de mim eu não tivesse que passar por aquilo. Então, dentro desse 1 ano, eu tive a clareza que o quê? Eu falo assim, que eu morri e nasci de novo. Literalmente. Porque durante esse 1 ano, eu passei por todos os desafios. Desafios enormes. Desafios pequenos. Muitas vezes guardados no meu coração e do Dudu. Muita coisa, ninguém sabe. Mas a gente sabe que a gente passou para estar aqui. Por quê? Porque não é por mim. Não é para mim. É para que eu seja apenas instrumento. Para que eu possa agir com as ferramentas certas na transformação de cada pessoa que entra na minha vida. Que é tudo. Eu falo, esse projeto não é meu. E aí, né? Como diz o nosso manual de instrução, em verdade eu vos digo que aqueles que fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estás, quem crê em mim também. Esse versículo ele traz o quê? Jesus deu a capacidade para que nós tenhamos o mesmo poder que ele e fazer mais do que ele. E eu resolvi seguir e fazer isso, a diferença na vida de cada um, através das ferramentas, da metodologia. Fazer com que cada um atinja as suas metas, seus objetivos, sim, mas de forma sistêmica e integral, atendendo que o quê? Que a gente possa ter mais tempo de qualidade, ter mais vida, ter tudo ao mesmo tempo. Não precisa estourar um lado para ter o outro. E aí, por isso, eu queria primeiro agradecer a todos vocês que estão aqui e eu queria dar de presente para todos que estão me prestigiando um presente, um bônus, que é uma sessão estratégica onde eu vou sentar com cada um que nesse QR Code, não sei se estou na frente, dentro desse QR Code, se vocês colocarem no celular, o celular ele vai para uma planilha, para um formulário, aonde vocês vão falar se vocês preenchendo para mim saber o interesse de vocês. E eu vou dar de presente para vocês uma sessão estratégica para mostrar para vocês todos os benefícios de todos que estão aqui, tanto presencial quanto online, do método. Então, ali dentro, a gente já vai trabalhar um pouco das dores, um pouco das suas metas e objetivos. Então, eu vou deixar o QR Code na tela. É gratuito, é uma sessão estratégica que eu estou dando de presente para todos que estão aqui nesse momento tão especial. E agora a gente vai estar aqui, vai deixar o QR Code e a gente vai estar aqui, vamos comemorar.
Queria agradecer cada um que esteve aqui, cada um que está presente, cada um que acredita, cada um. E assim, desejar, profetizar na vida de vocês o melhor de Deus, o melhor que vocês desejarem, que todas as suas metas e objetivos, que todos os seus sonhos sejam realizados. E queria agradecer novamente. Vem aqui. Queria falar para você agora que nada disso faria sentido se você não estivesse comigo. Se você não estivesse nesse desafio, se você nesse ano não falasse vai, mesmo sem saber o porquê. Se você não me amasse mesmo quando eu tinha um coração de gelo. Queria te dizer que eu te amo. Queria agradecer algumas pessoas. Filho, vem aqui. A minha melhor versão, a melhor parte de mim, que me faz ser melhor a cada dia mais. Te amo, viu? Não. Não? Te amo muito, viu? Queria agradecer a toda a equipe técnica que esteve presente, que fez com que tudo isso acontecesse e que absurdamente fizeram um milagre. Obrigada. Queria agradecer. Queria agradecer a essa amiga que esteve comigo durante essa jornada, durante esse ano, durante todos esses desafios que nós tivemos. Ela sempre esteve comigo. Quantas vezes, na hora do desespero, eu falei, Vã, e agora? E ela estava ali. Vamos, Deus está contigo, vamos conseguir. Ela veio de longe, gente, ela não é daqui não. Viu? Ela veio de longe para servir cada um de nós aqui. Então, eu queria agradecer. Queria agradecer novamente minha mãe e minha tia por serem minha base, por me trouxerem até aqui, por sempre estarem comigo. E dizer que, ó, eu amo vocês. Obrigada. E agradecer cada um de vocês. A minha equipe, amo vocês. Minha equipe online, amo vocês. E todos vocês que estão aqui. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Quer falar alguma coisa? Não? E é isso, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. E agora tem um coquetel. Quem está online não tem. Amo vocês, viu?